Então, com esse vídeo, eu quero explicar desde o início, mais de 10 anos atrás, como eu comecei a minha carreira como ilustradora. Acho que o melhor jeito de fazer isso é pintando um desenho. Esse vai ser um vídeo sem roteiro, sem muita edição. A única coisa que eu vou fazer é acelerar um pouquinho a pintura, porque ficou com mais de 2 horas de desenho e não tem como eu falar por 2 horas. Então vamos lá, vou começar a contar minha história. Desde muito nova, todas as histórias começam assim, mas essa de verdade foi assim. Desde muito criança eu lembro de gostar de desenhar, gostar de pegar giz, pintar, fazer coisas. Um divisor de águas muito grande foi quando eu comecei a pegar DVDs e CDs e, enfim, coisas de desenho animado da Disney, principalmente. Eu tenho até hoje esses desenhos e eu olhava a imagem e eu replicava ela no papel. Tentava pintar direitinho, tentava entender onde iam os olhos, quais eram as proporções. Sempre gostei muito de fazer figuras de retrato. E por muito tempo eu senti que eu travava porque eu tentava pensar qual que era o meu estilo. Daí eu tentava me enquadrar em caixinhas, então eu via uma artista que eu gostava e eu queria desenhar que nem ela. Depois eu via outra e eu também queria desenhar daquele jeito. E daí eu fui mudando muito o meu traço ao longo dos anos, o que eu acho que foi ótimo porque eu testei muitos estilos até eu chegar em algo que é meu. Hoje em dia, não necessariamente eu tenho um único estilo de desenho. Acho que eu gosto de fazer várias coisas e testar vários materiais. Mas uma coisa que eu tô gostando muito de fazer hoje em dia é me permitir ser mais fluida. Acho que como eu comecei copiando esses desenhos de Disney, Pixar, de todo esse universo assim, eu tentava sempre fazer linhas muito retas, muito precisas, desenhos muito direitinhos, fazer um contorno bem marcado de caneta preta, o que ficava esteticamente bonito, mas sempre ficava em um limbo de algo que era artístico ou de algo que tentava ser mais realístico ou um cartoon. Eu não tinha uma definição muito específica. Até que eu entendi, depois de muitos anos de desenho, que dependendo do humor que eu estivesse, o desenho ia sair de um jeito ou de outro e que isso estava tudo bem e, na verdade, isso que era o charme da ilustração, a gente conseguir passar a nossa emoção para o papel. Nos últimos 3 anos, eu descobri um estilo novo de pintura. Como eu vou definir esse estilo para vocês? É um estilo de pintura com tinta e esponja, basicamente, ou um pincel bem largo, em que eu retrato paisagens muito suaves e delicadas. E ali eu me encontrei de uma maneira muito legal. Consegui criar vários tipos de pinturas e quadros assim. Inclusive foi presente de casamento, quando eu e o Arthur fomos madrinha e padrinha de casamento de um casal de amigos nossos. A gente fez uma pintura dessas, veio a ideia do Arthur de o que desenhar e eu coloquei no papel, ou melhor, coloquei na tela. E foi muito mágico a gente conseguir entregar um presente tão especial e feito por nós, idealizado, enfim, como casal para outro casal. E eu comecei a entender que a ilustração ela ia muito além de um desenho bonito. Ela é muito mais sobre significado, sobre sentido que tu consegue retratar no teu trabalho. Esse desenho que eu tô fazendo aqui, vocês estão assistindo, é uma aquarela. É um desenho de retrato de rosto. Eu gosto muito de procurar no Pinterest ou em outras referências até de Instagram, de artistas. Seleciono uma imagem e eu tento olhar ela para entender as proporções, mas nunca fazer igual, porque, como eu disse antes, eu gosto de dar o meu toque para o desenho que eu tô fazendo. Então, eu fiz uma menina e no fundo eu comecei a adicionar vários elementos asiáticos, orientais, que é uma coisa que eu tô tendo muito contato aqui na Austrália. Então, fazia muito sentido para esse desenho colocar esses elementos juntos. Tô usando para esse trabalho aquarela, que é a forma de pintura que eu me sinto mais confortável. Eu acho que a aquarela é uma pintura que, se tu erra, tu consegue construir camadas e melhorar, diferente de um marcador, que seria a canetinha que a gente está acostumado, ou de um lápis de cor. Cada um tem as suas vantagens. Se tu quer uma pintura muito perfeita,
o marcador vai ser excelente, principalmente se ele for de uma marca boa. Se tu quer lápis de cor, tu vai demorar um pouco mais, mas tu vai ter uma precisão absurda, então vai ser ótimo também. A aquarela, ela já é temperamental e do jeito dela, então às vezes ela seca muito rápido, tu não consegue consertar. Às vezes ela não terminou de secar e se tu passou uma outra camada vai vazar a tinta e vai borrar. E, de novo, esse vai ser o charme que vai trazer para tua ilustração. Gosto muito também de pintar com tinta acrílica, então essas telas que eu comentei com vocês, eu sempre fiz com tinta acrílica. E quero comprar novas aqui e pintar e fazer um quadro. Eu comprei um conjuntinho de tinta acrílica muito legal, não testei ainda, mas estou pensando em filmar para vocês meu primeiro dia usando elas aqui, pra gente aprender juntos uma técnica nova, porque eu sempre pintei com tinta acrílica de potinho, nunca de bisnaga. Não sei se é diferente, mas vale a gente tentar junto e errar ou acertar, recordando e registrando aqui para tirar de ensinamento. E outro material que eu tô muito ansiosa para testar são giz pastéis. Eu comprei uma caixinha de giz pastel e eu tô muito animada para fazer vários desenhos bem botânicos, assim, algo que talvez não tenha tanto detalhe, mas tenha muita textura. Eu sinto que o giz pastel, ele te dá muita personalidade para a ilustração que tu tá fazendo. Então, tô muito a fim de testar e ver qual que vai ser o resultado. Uma coisa que é muito válida também é falar sobre as nossas inspirações, né? Como ilustradora, eu acho que é muito interessante a gente não buscar só por inspirações de outras pessoas que também desenham ou pintam. Porque senão acontece dois problemas. Tu vai te comparar muito com a qualidade, com o resultado final da outra pessoa, e às vezes tu não tá naquele mesmo tempo de dedicação, tu não tem os mesmos materiais, a mesma qualidade financeira, ou tu não tem como desempenhar aquilo naquele momento. E o segundo momento, e a segunda razão, ao meu ver, é que se tu só consome coisas muito iguais ao que tu tá produzindo, tu vai diminuindo a tua criatividade e tu vai entrando num funil onde tu só consegue fazer mais do mesmo. Isso não necessariamente é ruim, mas muitas vezes vai estar limitando o teu potencial criativo. Então, eu gosto de consumir referências em tudo que eu vejo. Nas paisagens da rua, nos filmes que eu gosto de ver. Então, cinema pra mim é algo muito importante, pro Arthur também. Então, a gente tem esses momentos de realmente parar para escolher que filme vai ver, comentar sobre o filme, entrar no IMDb, ler as informações. Quando eu tô assistindo um filme, eu não olho só pra história, eu tento prestar atenção criticamente. Que tipo de filmagem aquele diretor fez? Se ele fez uma filmagem mais enquadrada, se ele fez uma filmagem muito simétrica ou assimétrica, se é algo com uma câmera mais angulada, mais aberta, mais fechada, se ele usou tons mais frios ou mais quentes. Acho que tudo isso faz muita diferença quando tu vai treinando o teu olhar, e isso ajuda para tudo que tu for desenvolver como criativo, seja no processo de desenho, seja no vlog do YouTube que tu tá criando, no design que tu vai criar, se tu é um publicitário, se tu trabalha com marketing. Acho que se tu desenvolve esse olhar, tu te torna uma pessoa muito mais interessante e muito mais completa. Outra fonte riquíssima de visual que eu gosto de seguir é capas de livros. Então, eu gosto de ver como que a pessoa chegou naquele resultado e se aquilo conseguiu retratar bem a história ou não e por quê. Então, tem todos os aspectos psicológicos de escolha de cor, de fonte, se é uma capa mais suave ou mais intrigante. Gosto muito de analisar tudo isso. Gosto muito de fotografia de enquadramento, gosto de tipos de fotografia, fotografias mais digitais, mais analógicas. Enfim, eu gosto de buscar referência nisso, gosto de buscar referência em outros criadores de conteúdo, não só de ilustradores, mas, enfim, modelos, estilistas, moda. Moda é um lugar que a gente pode buscar muita referência para trazer para a ilustração também.
como ser elegante, ou como ser urbano, como ser esportivo, e como tu pode replicar isso nas tuas ilustrações também. Acho que mais importante do que copiar de forma motora o que alguma pessoa faz é buscar muitas referências de vários lugares, ver o que tu gosta e o que tu não gosta daquilo, digerir toda essa informação e daí sim analisar o que tu vai guardar pra ti. Que é nessas horas que o teu eu artístico vai surgindo e vai aparecendo cada vez mais. Agora, sobre a minha carreira como ilustradora. Sempre trabalhei com ilustração de forma autônoma, de forma freelancer, então eu já fiz vários projetos muito legais. Um deles, e que foi muito marcante, foi quando eu fui convidada para participar de um livro. Então, era um livro com vários poemas e eu fui convidada para ilustrar de forma a representar 2 poemas do livro. Foram 2 ilustrações muito delicadas, uma era sobre amor e o ato de transbordar esse amor. Então, eu retratei como se o amor estivesse escorrendo de uma taça, foi algo bem divertido e ali eu entendi que eu poderia fazer da ilustração também uma carreira para mim. Porque é uma linha muito tênue entre a gente gostar de desenhar como hobby ou enxergar isso como uma profissão. Acho que muitas vezes essas profissões que elas não são vindas de uma faculdade com um diploma, enfim, é muito difícil a gente aceitar que ela é uma profissão e tu te titular uma artista, uma ilustradora, porque, como eu disse, é muito limítrofe o fazer por hobby e porque tu acha divertido e realmente agregar valor financeiro e de profissão no que tu tá criando. Mas quando eu fiz esse projeto, eu entendi que estava começando a se tornar uma profissão de fato. Depois eu fui convidada para fazer uma ilustração em aquarela, que ela foi filmada em time-lapse para ser o clipe de uma banda. Então foi um projeto muito gostosinho também de fazer. Eles me mandaram em primeira mão qual seria o áudio da música, né, a letra, enfim. E em cima disso eu criei toda a ideia do que eu faria de ilustração. No dia a gente foi uma filmagem muito bonita, era uma casa de campo mais antiga, assim, então tava uma atmosfera muito legal, eu levei todos os meus materiais e eles me filmaram fazendo a ilustração ao vivo e isso foi a gravação do clipe. Então foi muito divertido. Outro trabalho muito legal como ilustradora que eu já desenvolvi foi fazendo mascotes e logos. Eu já fiz um logo para uma clínica de terapia ocupacional, atendimentos infantis, e eu fiz a ilustração do mascote deles, e depois eles fizeram um bichinho de pelúcia desse mascote que eu criei. E outro mascote que eu desenvolvi foi o mascote da própria Luminous, que é a minha empresa com a minha amiga. E eu criei a Luminous do início ao fim, fiz toda a identidade visual dela, escolhi cor, roupinha, toda a textura, foi tudo criado e desenvolvido por mim. E foi uma maneira de colocar a ilustração numa parte de empreendedorismo que eu também desenvolvo. Quando eu comecei a ilustrar, então, eu fiz alguns pedidos e encomendas, sempre junto com a minha prima, que ela também é ilustradora, só que ela foi mais para a parte de cartoon, de personagens, é uma ilustração bem diferente da minha, mas a gente sempre trabalhou juntas, em casa, conversando, desenhando juntas. A Rafa é uma pessoa que me apoia muito e é uma pessoa que eu me inspiro muito também na carreira artística. Ela é designer de profissão, mas também ilustradora e leva as 2 carreiras junto. E a gente tinha uma página juntas, onde a gente mostrava, enfim, nossos trabalhos, divulgava. Ali eu fiz algumas vendas de encomendas, mas acho que outro marco muito importante na minha vida foi quando eu decidi comprar o meu iPad para fazer ilustrações, de fato, digitais, que eu senti que eu ia poder monetizar um pouco melhor. Então, eu comecei a fazer as ilustrações e eu coloquei como meta que eu queria pelo menos
reverter o valor do iPad nas ilustrações. E no fim eu consegui bem mais do que isso, tive muitas encomendas, fui postando essas encomendas, a conta foi crescendo. Hoje em dia eu faço algumas encomendas espalhadas, mais para amigos, porque nunca mais divulguei e abri a página para isso, porque estava no processo de imigração para cá e não estava tendo tempo de levar mais uma profissão ao mesmo tempo, além do que eu já vinha fazendo no Brasil. Mas agora que tô aqui na Austrália e tô com uma rotina com mais tempo, eu tô voltando a desenvolver esse prazer em desenhar e em querer mostrar pro mundo as minhas criações. Se eu penso em um sonho como ilustradora, com certeza seria fazer capas de livros ou fazer, enfim, ilustrações para marcas que eu admiro, que eu gosto. É uma ideia, assim, que eu tenho de trabalho muito boa e que me deixaria muito feliz. Ou fazer quadros mais grandiosos, mais representativos e que as pessoas parassem para assistir numa exposição. Falando em exposição, lembro, é uma história bem legal. Eu fiz 2 exposições de arte na minha faculdade. Eles tinham um espaço voltado para artistas, alunos, enfim, que gostavam de fazer a sua arte. Então, tinha pessoas que faziam poema, música, ilustração, pintura, colagem, cerâmica. E eu consegui passar pelo processo seletivo e me apresentei 2 vezes como expositora na faculdade. Foi muito legal ver as pessoas indo, tirando foto dos meus desenhos. Hoje eu olho para trás, são desenhos que eu nem admiro tanto quanto os meus últimos, mas que ficaram como uma marca, então foi algo legal na minha história. E espero agora, divulgando e, enfim, aos poucos voltando a desenhar e trazer isso mais forte na minha rotina, que eu consiga de novo criar projetos tão legais e de repente montar uma coleção e mostrar para as pessoas. Mas são planos que eu sei que com o tempo, se for para acontecer, vão acontecer naturalmente e isso é algo que me deixa muito tranquila, porque como eu disse no outro vídeo, o que me move é criar por ver o que eu tô gerando, por ver que é algo bonito, algo que eu gostei de criar, que o processo foi divertido, que virou algo real no final. E isso é uma coisa que me deixou muito em paz a partir do momento, desde muito nova, que eu aprendi que o trabalho que eu estava criando não precisava ser perfeito, ele só precisava ser o mais honesto possível e mostrar o que eu estava sentindo naquele momento. Então, acho que de tudo que eu tiraria da minha carreira como ilustradora já fiz coisas muito legais e muito divertidas. Tive um gap porque a vida pede e a gente estava passando por muitas mudanças e agora tô me reencontrando em um novo país, em um novo cenário, em uma nova Nicole mais madura e tô disposta a fazer isso ser, de novo, algo muito presente na minha rotina. Quero ir mostrando para vocês esse passo a passo. Acho que esse canal vai ser uma ponte muito legal para trazer a ilustração de volta para minha rotina, assim como os vlogs, a fotografia, as minhas inúmeras paixões e hobbies que eu tenho. E esse canal está sendo realmente um lugar de consolidar todos os meus amores, paixões e criações em um único lugar. Espero que vocês gostem, sigam acompanhando. Aceito sugestões se vocês quiserem ver alguma coisa, se tiverem dúvidas. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado da minha história. Espero que a minha história tenha inspirado, acendido uma chama de vontade de criar, de desenhar, de inventar. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!